Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar o meu segredo para que eu consiga deixar as minhas rosas do deserto assim, olha, sempre gordinhas e saudáveis. Mas se você é novo por aqui e gosta de plantinha, você acabou de chegar ao canal certo, então já se inscreve aqui para não perder mais nenhum vídeo. E você vai conseguir fazer isso na sua casa também, sabe por quê, gente? Porque eu não sou profissional, eu faço isso de forma caseira aqui com as minhas e dá super certo, então você com certeza vai conseguir também. E quem sabe vai deixar as suas até maiores e mais gordinhas que as minhas. Então vamos lá, vamos às dicas? Dica número 3. Plante a sua rosinha do deserto do jeito certo. Se você quer ter mudinhas gordinhas e saudáveis, você precisa se preocupar com isso desde quando ela é uma sementinha, gente. Então forneça o substrato adequado para ela e a iluminação também é super importante. Então essa aqui é uma vagem de rosa do deserto, para quem não conhece. Eu coloco essa telazinha aqui nela, para que quando ela amadureça, as sementes não voem, tá, gente? Que as sementes dela são aladas. Olha aqui, eu vou tirar algumas para vocês verem. E vamos plantar num substrato bem soltinho e leve, tá? Esse meu aqui eu utilizo folhas decompostas, que eu guardo aqui da minha casa mesmo, fibra de coco, areia e um pouco de carvão triturado. Eu gosto muito de usar o carvão triturado no meu substrato. E logo logo ela terá se tornado uma mudinha assim, gente. Essa aqui já começou a ficar gordinha, olha só que lindinha, né? Dica número 2, rega. A rega é super importante. A quantidade de água que a gente coloca na rosa do deserto vai determinar se ela vai ser uma mudinha gordinha ou não. O que ela acumula ali dentro daquele caldexinho, né, daquela batatinha dela, é água, gente, água e nutrientes. Então, para que ela possa engrossar o caldex, você tem sim que fornecer bastante água. Lembre que ela é um bebezinho e ela precisa de cuidados especiais nessa fase dela, que ela ainda é delicada e pequena. Então, não vai matar suas bebezinhas de sede não, gente. Pode colocar bastante água, que eu prometo para vocês que elas vão amar. E a dica número 1 é a mais importante de todas, é a adubação. A gente precisa fornecer a quantidade certa de nutrientes. E o mais importante de tudo, tem que ser os nutrientes certos, porque se você fizer uma adubação errada nessa fase, a sua planta nunca vai ter aquele caldex bem gordinho e desenvolvido que a gente quer. E eu vou contar pra vocês a adubação que eu uso aqui, qual é o meu segredo para deixar as minhas mudinhas assim, todas gordinhas e saudáveis. Vocês podem notar a diferença entre essas duas plantinhas, olha só. Uma tem o caldex bem gordinho e desenvolvido e outra tem o caldex bem fininho e comprido, estão vendo, gente? Então, isso aqui foi um erro de adubação que eu cometi. E qual foi esse erro para que vocês não cometam aí na sua casa também? Foi adicionar muito nitrogênio para essa plantinha, gente. O nitrogênio é o principal componente das folhas das nossas plantas. Então, você pode ver a diferença do tamanho da folha. Eu coloquei bastante nitrogênio e aí o que aconteceu? Essa plantinha foi se preocupar em desenvolver folhas. Enquanto essa aqui, que eu coloquei o adubo, que eu já vou mostrar para vocês, ela se preocupou em armazenar água e em deixar o caldex dela gordinho e forte, gente. Então, não usem muito nitrogênio, essa é a primeira dica que eu dou para vocês. Até porque a rosa do deserto é uma planta que é muito eficiente na absorção de nitrogênio, então a gente não precisa se preocupar nessa fase em que ela ainda é uma bebezinha, em fornecer tanto nitrogênio para ela, tá bem? Qualquer quantidade de nitrogênio que já tenha no substrato, ela já vai absorver com facilidade. E o adubo que eu usei para deixar ela assim gordinha e saudável foi o super fosfato simples. Ele é um adubo químico, é vendido nessas casas de meio rural, né, gente, que vende ração para animal, coisa para fazenda, esse tipo de coisa. E eu comprei lá esse adubo, é o super fosfato simples. O superfosfato é um adubo rico em fósforo, cálcio e enxofre, gente. E ele não tem nitrogênio na composição, então a planta realmente vai priorizar o desenvolvimento do caldex ao invés das folhas. E assim que as minhas mudinhas completam um mês de vida, eu já adiciono no vasinho dela algumas pedrinhas dessas, somente umas 3 ou 4 pedrinhas, gente, para elas já irem começando a absorver. E ao longo do tempo, quando ela vai crescendo, uma vez por mês, eu faço uma reaplicação desse adubo. Elas não vão crescer tanto, as folhas, isso é normal, gente. As folhas dela vão ficar menores do que ficariam se eu tivesse colocado nitrogênio.
mas isso é por conta do que eu já expliquei pra vocês, é que elas vão se preocupar em crescer o caudex, né, deixar a batatinha gordinha, enquanto que essa se preocupou mais com as folhas. Então isso aqui é normal, as folhas estão um pouco menores, mas você vê que ela é uma planta completamente saudável, né? Simétrica, olha, com o formato que a gente deseja ver numa rosa do deserto. É importante dizer para vocês também que vocês têm que ter cuidado nessa fase em que ela tá pequenininha, gente. É super importante que você tenha cuidado nessa fase, porque se você deixar que a planta fique dessa forma aqui, ela não vai ter mais a capacidade de ficar assim, porque ela perdeu o time, né? O tempo aí que ela tinha que ter feito isso. Essa planta aqui no futuro, ela pode ser uma planta mais comprida, ter um aspecto diferente, mas ela nunca vai chegar a desenvolver um caudex tão gordinho quanto essa aqui tem capacidade de ser, gente. Essa aqui já é uma planta que no futuro ela pode ter um caudex aquele que a gente quer ver, bem grandão, bem desenvolvido. E essa aqui, eu posso até conseguir engrossar ele, mas eu vou ter muito mais trabalho, porque eu perdi a fase da vida dela em que eu poderia ter feito isso. E aí, você gostou desse vídeo? Então deixa aquele like que ajuda bastante a fortalecer o canal e compartilha aí com aquela sua amiga, aquele seu amigo que também é louco por rosa do deserto. Eu vou ficando por aqui, um beijinho e até o próximo vídeo.